Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos novamente aqui agora, podendo mais uma vez compartilhar da palavra de Deus. Podemos desfrutar já pela manhã de um tempo tão bom aqui e agora à noite também. É sempre bom quando nós podemos reunir como igreja, porque a Bíblia diz que é em momentos assim que o Senhor tem manifestado a bênção dEle. São momentos assim que nós podemos experimentar da comunhão. São momentos assim que nós podemos desfrutar dessa graciosidade e misericórdia do Senhor, manifestado a nós através da vida dos nossos irmãos. No começo do ano, Mariana, eu e os meninos tivemos a oportunidade de passar em algumas igrejas, né? Eu fui pregar no aniversário da Igreja Batista em Oeiras, né? Primeira capital do Piauí, Oeiras, lá no interior. E aí de lá a gente deu uma volta, chegamos lá em João Pessoa, descemos, fomos falar no acampamento da família pastoral da Bahia, aí depois retornamos para casa. Foi 5.000 quilômetros caminhando como família e um tempo muito bom, podendo ali conhecer a beleza também do Nordeste. Mas quando a gente chegou lá na Bahia, Mariana, ela foi falar também ali para as famílias pastorais. Ela falou assim: é tão bom saber que nós, quando chegamos numa igreja, nós não estamos chegando num povo desconhecido, nós estamos chegando em parte da nossa família, porque nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Deus. E isso para mim ficou muito forte, porque quando a gente saiu de Brasília para até chegar em Oeiras, no meio do caminho uma cidadezinha chamada Jurumenha, no interior do Piauí, o nosso pneu furou. Ele literalmente assim, do nada, não chegou a estourar, né? Ele esvaziou e parou. E a gente estava com um carro, e esses carros novos, eles não têm um step, né? Eles colocam um pneu menor do que o carro. Eu não entendo o porquê disso, mas a orientação é, não ande rápido, né? E troque logo o pneu. Só que isso numa cidadezinha do interior, muito pequena, é muito complicado. E a gente chegou ali, procurou uma borracharia e não tinha. Era feriado naquela cidade. E aí eu liguei para um pastor amigo, ele falou assim: olha, você vai andar mais 60 quilômetros e você vai chegar numa cidadezinha chamada Floriano. E chegar lá em Floriano vai ter um homem te esperando na esquina, irmão Cristiano. E aí eu cheguei lá e realmente o irmão Cristiano estava lá numa moto. Levou a gente até uma borracharia, trocou o pneu do carro, não tinha um pneu novo, colocou um pneu usado mesmo. Falou: pastor, esse aqui o cara tirou do carro dele, vai ficar bom, não se preocupe, vai dar certo. Você pode completar a sua viagem. E a gente chegou e viajou, e graças a Deus assim foi muito bom. Não aceitaram nem a gente pagar o pneu. Deram o pneu pra gente de graça e falou assim: vai na paz. Recentemente agora eu estava pregando na Igreja Batista do Roberto Amorim, Igreja Batista do Farol, lá em Maceió, e contei essa história desse cuidado que o Senhor tem conosco, né? E aí terminou o culto, chegou uma jovem do meu lado e falou assim: pastor, deixa eu tirar uma foto contigo, porque eu sou a filha do irmão Cristiano. Ele mandou um abraço para você e disse que ficou muito feliz em poder receber você lá e a sua família e tudo. A gente tirou uma foto. E aí eu falei: gente, a gente é família. A gente é família. E durante esses dias é isso que nós temos experimentado. Aqui também esse cuidado do Senhor. Ser cuidado pelo Daniel, pela Natália, pelo Gustavo, tem sido realmente uma bênção. Daniel, ele é uma bênção na minha vida. A gente tem caminhado junto nesses últimos anos. Temos tido a oportunidade de estar junto em alguns lugares do país também, cuidando de pastores. Daniel, ele desenvolveu um projeto de pastores, ele liga para os pastores e junta um grupo de pastores. A gente tem ido cuidar de pastores em vários lugares e tem sido uma bênção. E eu sei que como igreja, e eu tenho uma igreja também, viver nessa vida de convenção, eu sei que às vezes é ruim a gente compartilhar o pastor da gente com tanta gente, né? Mas os irmãos entendem que o Daniel tem sido uma bênção na vida da nossa denominação, ele tem sido uma bênção no reino de Deus. E essa igreja tem sido uma bênção em manter um pastor que pode, né, dar essa caminhada toda. Eu falo que eu estou numa organização para-eclesiástica, né, igual ele está lá na ordem, mas a gente é cuidado, a gente é amado pela nossa igreja. Porque nada substitui a beleza da igreja. A esperança do mundo está na igreja. Eu falo assim, o pessoal pergunta para mim assim: quando é que vai ser a Life Shape? Você entende que a Life Shape vai ter um sucesso assim? Quando ela vai alcançar o sucesso? Eu falo quando ela fechar. Porque a gente ainda existe, porque as igrejas ainda não fazem tudo o que deveriam fazer. No dia que as igrejas exercerem o seu papel, cumprirem a sua missão, aí não precisa de missões mundiais, aí não precisa de missões nacionais, a gente não vai precisar de ordem, a gente não vai precisar dessas organizações que são humanas.
Porque aquilo que Deus sonhou e aquilo que Deus planejou, ela é igreja. E a igreja é bela, a igreja ela foi comprada com alto preço, como o Daniel falou aqui hoje, que foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus, derramado ali na cruz. Então a gente não pode perder essa beleza da igreja. E eu, quando chego para pregar numa igreja, eu fico feliz quando eu encontro alguém igual o Daniel, que vem falando bem da igreja. A gente vai ouvindo ele, Natália, falar da igreja. Parece que na igreja aqui ninguém tem problema. É uma igreja perfeita, porque eles vão falando assim, não, porque a igreja assim, a igreja daquele jeito, a igreja daquele jeito, e o povo é muito acolhedor, e vocês vão ver e tudo. E a gente passa a amar a igreja pela forma que o pastor fala da igreja. Daniel tem tido essa experiência. Às vezes a gente vai num lugar pregar, e a gente chega num lugar que o pessoal vai buscar a gente, ou no aeroporto, na rodoviária, em algum lugar, e a pessoa começa assim, não, porque essa igreja aqui é muito complicada, porque o povo é assim, e que o povo é desse jeito, que o povo é daquele jeito, que é muito difícil, eu não sei porque que eu estou aqui. Aí a pergunta às vezes que fica no meu coração é, gente, por que ele me trouxe aqui? O que ele tinha contra mim, se esse povo é tão mau, né? Mas é bom quando a gente chega e vê alguém que fala bem da igreja. E os irmãos têm um pastor que fala bem dos irmãos, que fala bem da igreja, que ama a igreja. E a gente vê o olho dele brilhar assim quando ele fala daquilo que Deus tem realizado aqui. E isso realmente também alegra o nosso coração. Mas eu quero te convidar. E eu já estava ali sentado e eu acho que eu senti o cheiro do hambúrguer. Eu acho que você está igual eu, né? Já pensando ali o que nós vamos ter aqui depois. Então eu vou procurar não me delongar agora à noite, pensando e a gente pensando no hambúrguer que vamos ter daqui a pouco, que Deus ele alimenta espiritualmente, mas Deus também há de nos alimentar fisicamente nessa noite. Eu sempre me lembro numa hora dessa, quando a pessoa prega demais, do pastor Erlande Pereira de Azevedo. Pastor Erlande Pereira de Azevedo é o pastor emérito da nossa convenção, o presidente emérito da nossa convenção. Ele foi pastor da PIB de São Paulo por mais de 30 anos, pastoreou aqui no Rio de Janeiro, Igreja Batista do Meia, pastoreou Liberdade, ele foi pastor de um monte de lugar. Ele está com mais de 90 anos de idade. E pastor Erlande dizendo que uma vez ele colocou um seminarista para pregar. Ele era pastor nessa época da PIB de São Paulo. Naquela época, assim, as igrejas mais históricas, né, as cadeiras dos pastores ficavam bem assim do lado do púlpito, né, e o pastor aqui pregava, os diáconos ali sentados. E quando ele botava alguém para pregar, geralmente o pastor ficava ali, o pastor Irlande sentado ali, o seminarista pregando. Nada contra o irmão. Mas seminarista é bicho problemático. Ô, bicho complicado, é seminarista. Eu já fui, eu sei como é que é. E a gente às vezes tenta consertar o sermão na metade, porque a gente quer pregar direitinho. E a pior coisa que tem, gente, é a gente querer consertar o sermão que não deu certo. É melhor a gente terminar logo. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia, se você não for bom, seja rápido. Para alguém poder dizer alguma coisa boa do seu sermão. Fala assim, ó, não foi bom, mas foi rápido, né? E aí aquele seminarista enrolou e está pregando, e se perdeu e tentou consertar no meio do caminho, 40 minutos pregando, 50 minutos pregando, 1 hora pregando. Pastor Hernandes sentado assim, ele grita, amém, Faraó. E ele continuou pregando, 1h10, amém, Faraó. 1h15 agora com mais entusiasmo, amém, Faraó. E aí aquele seminarista virou para ele e falou assim, pastor Irlande, o que é esse negócio de amém, Faraó? Pastor Irlande falou assim, deixa o meu povo ir. Eu vou aqui, daqui a pouco o Daniel grita ali, amém, Faraó. E a gente conclui o nosso sermão dessa noite. Hoje é dia das mães. E uma das mulheres que impactou a minha vida e tem impactado a minha história é a minha própria mãe. Escrevi um texto para ela, agora à tarde, que a gente gosta dessas coisas, né? Coloquei lá no Instagram, fotos nossas junto, dela com netos, aquilo tudo. Alguns dias atrás nós tivemos uma experiência como família assim, maravilhosa. Eu tive o privilégio de batizar aquele rapaz lá atrás, sentado, bonito, lindo, o mais bonito daquela bancada ali, meu filho João Pedro, que agora deve estar cheio de vergonha porque eu fiz isso. E foi um momento muito lindo, que trouxe muito orgulho, assim, muita alegria ao meu coração em poder batizar o meu próprio filho. Tem uns privilégios que o ministério pastoral nos dá que nenhuma outra pessoa tem. E eu tive esse privilégio de batizar os meus próprios filhos, meu próprio filho. Mas no dia do batismo dele, uma outra coisa alegrou o nosso coração. Meu sogro foi quem ministrou, igual o Daniel faz aqui. Eu tenho o costume de ministrar a ceia àqueles a quem eu batizo. Mas pela primeira vez, eu acho, na história, eu abri mão de ministrar a ceia para o meu filho. Porque quem ministrou a ceia para ele naquele dia foi o seu avô, o pai da Mariana,
um diácono que serve a Cristo Jesus, tem servido ao Senhor, tem estado na Igreja Batista Esperança há mais de 50 anos, por exemplo. Ele é membro fundador daquela igreja. E a minha mãe sentada no primeiro banco, chorando, rios, de vendo um neto batizar, e eu vi a alegria dela de poder contemplar tudo aquilo ali. A gente saiu para almoçar e ela ainda chorava ainda, e falando de forma muito alegre, de ver toda aquela cena acontecendo. Aquilo me fez lembrar do Salmo 145, quando a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 4, que uma geração contará a outra geração os grandes feitos, os atos poderosos, anunciarão os grandes feitos do Senhor, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. Eu fico pensando, o que nós temos entregado para a próxima geração? O que uma geração tem falado a outra geração? Quais são esses atos poderosos de Deus na nossa vida e na vida da nossa família, que nós podemos anunciar, que nós podemos proclamar, que nós podemos dizer aos nossos filhos, e os nossos filhos falarão aos filhos dele, e de geração em geração, eles conseguirão perceber e ver os grandes feitos, os atos poderosos, esse agir sobrenatural e espetacular do Senhor a nós. Na pandemia, eu estava servindo na diretoria da ordem. E Daniel algumas vezes trouxe alguns quadros assim muito tristes de pastores que faleceram durante a pandemia e que ele e a sua família, a sua igreja não tinham condições de proporcionar nem mesmo um sepultamento digno, de comprar um caixão, de comprar um túmulo e poder sepultar um ente querido. Naquele momento ali de dor, apesar de tanta luta, tanta dificuldade, ainda tinham que enfrentar a dor de, às vezes, não ter a condição financeira de poder sepultar a quem eles amam. E um texto que, diante dessas situações, eu comecei a ler e pregar e falar em alguns congressos de pastores, foi o que eu quero ler com vocês agora, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Que diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos viverão com o que sobrar. Varão, eu mudei o texto, me perdoe. Quando eu me deparei com esse texto aqui, esse texto foi o texto que eu preguei em vários lugares, e puxando a orelha de alguns pastores, dizendo: olha, esse homem aqui, ele fez algo errado, porque ele cuidou das coisas do Senhor, mas ele perdeu o principal, ele não proveu o futuro da sua própria família. Porque é algo natural para nós, como sacerdotes do nosso lar, como homens da nossa casa, de querer prover a segurança, o recurso, de querer deixar a nossa família numa situação melhor. A gente trabalha, e eu entendo que há pais aqui, há homens, mulheres aqui, que levantam todas as manhãs, e o desejo profundo do seu coração é proporcionar uma segurança física, uma segurança espiritual, uma segurança financeira para o seu lar e para a sua casa. E eu fui em alguns lugares e eu julguei esse homem aqui, de falar assim: olha, ele errou.
Ele errou porque ele cuidou das coisas do Senhor, mas ele não cuidou da sua casa, então ele fracassou na sua caminhada. Mas eu falo que quando chegar no céu, eu quero encontrar esse homem. Que eu quero pedir perdão para ele. Porque eu sempre li esse texto na perspectiva da herança. E não na perspectiva do legado. Eu sempre li esse texto aqui na ideia de que esse homem aqui não deixou recursos para a sua família. Mas esse homem aqui deixa algo mais precioso do que os recursos financeiros. Esse homem aqui deixa um legado de fé, um legado de confiança no Senhor. Porque na hora que as coisas apertam, na hora que ele falece, na hora que os seus filhos estão para ser vendidos como escravo, na hora que a sua esposa agora enfrenta uma luta, enfrenta uma dificuldade, chega o dia difícil, aquele homem ali sabe a quem recorrer, aquela família sabe a quem recorrer. Elas recorrem ao profeta de Deus, ao homem de Deus, aquele que representa a presença do Senhor diante da comunidade que pertence ao Senhor. Eu fico pensando nos dias de hoje, onde muitos de nós aqui lutamos para deixar uma herança, se esse é o grande feito que nós vamos deixar para os nossos filhos. Porque herança é o que nós deixamos para as pessoas, legado é o que nós deixamos nas pessoas. E a Bíblia nos convida a deixar um legado de fé. A Bíblia nos convida a nós deixarmos um legado de confiança no Senhor, de pessoas que creem que nós temos um Deus que consegue realizar as coisas sobrenaturais, as coisas impossíveis, aquelas que nós não conseguimos perceber, que não desceu ainda ao nosso coração, que nós não conseguimos imaginar. A Bíblia diz que é isso que o Senhor tem preparado para os seus filhos, para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Esse texto aqui, ele me dá 3 apontamentos que eu queria que ficasse no nosso coração nessa noite. A primeira coisa é entender que homens e mulheres de Deus, famílias de Deus, também enfrentam dias difíceis. A gente está vivendo em uma época onde as pessoas querem roubar de nós o direito de sofrer. Aonde parece que o chorar já não pode mais fazer parte da nossa história. A gente esquece que a Bíblia tem um livro de lamentações. Entenda que há uma diferença muito grande entre o lamentar e o murmurar. Existe uma diferença muito grande entre eu colocar as minhas petições e o meu choro, as minhas aflições diante do Senhor, e eu viver uma vida de murmuração, que não consegue reconhecer essa presença, que não consegue entender que o sofrimento faz parte da vida humana, que não consegue olhar a perspectiva do sofrimento como algo que produz em nós um peso de glória, que nos lapida para nos fazer ser mais parecidos com Cristo Jesus. Que Cristo Jesus, Ele não morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter uma vida melhor, mas para que nós fôssemos salvos, e que nesse processo de salvação e de sermos mais parecidos com Cristo Jesus, o sofrimento serve para nós, não simplesmente como algo destrutivo, mas algo que destrói aquilo que não deve estar, para nos fazer ser parecidos com aquele que nós devemos parecer, que é Cristo Jesus. Em momento algum, Jesus, ele nos enganou acerca disso. Porque ele diz, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tiago, ao escrever a igreja perseguida, a igreja que está em fuga, ele escreve, olha, tende o motivo de passar por diversas provações. A gente vai sofrer. O sofrimento faz parte, o sofrimento nos lembra da nossa humanidade. O sofrimento nos lembra da nossa dependência. O sofrimento nos lembra que nós somos humanos. Porque a grande verdade é que eu e você, ninguém aqui em sua sã consciência fala assim, olha, eu sou Deus. Pelo menos eu ainda não vi alguém chegar e dizer o seguinte, olha, eu sou Deus. Mas eu vejo que às vezes nós esquecemos que somos humanos. Não é que nós achamos que somos Deus, mas nós esquecemos que somos homens.
E o sofrimento nos lembra da nossa humanidade. O sofrimento nos lembra de nos colocar no lugar da dependência. O sofrimento sempre fez parte da história do povo de Deus. Então a pergunta não é, será que eu estou em pecado porque eu estou sofrendo? Ou qual o pecado que eu cometi porque eu estou sofrendo? Porque a gente tenta colocar no sofrimento a causa do pecado. Ou procurar saber o que nós estamos fazendo de errado para saber o porquê que estamos sofrendo. Aqui mostra que aquele homem era um homem de Deus. Gente, aquela mulher ali que está falando que aquele homem é um homem de Deus, é a esposa dele. Não é alguém que o conheceu na igreja num domingo, após domingo. É alguém que dividia um lar, alguém que dividia uma cama, alguém que conhecia o coração. Tem coisas que eu sei ao meu respeito, tem coisas que a Mariana sabe ao meu respeito. Tem coisas que as pessoas da igreja acham que sabem ao meu respeito. Um velho pastor que me apresentou, ele me deu uma orientação, eu ainda era muito novo, e eu sempre trouxe isso no meu coração, e essa é uma verdade. Ele falou assim, olha, quando você convidar alguém para falar para a família, em vez de você olhar para quem está pregando, você olha para quem está, para a esposa e para os filhos, que estão ouvindo ele pregar. Gente, e é verdade. Porque eu já chamei algumas pessoas para falar para a família, e a pessoa vem e fala assim, não, porque você precisa ser um marido assim, assim, assim e tal. Aí a mulher olha assim, com aquele olhar, nossa, mas ele está falando isso, ele nem vive isso. Dá para ver na cara dela que ela não está concordando com aquilo que ele está falando. Aí fala acerca de criação dos filhos, você olha para o filho, você vê na cara do filho a reprovação do que o pai está falando. Eu aprendi uma técnica. Sempre eu pergunto para a Mariana agora, Mariana, eu posso falar isso? Aí ela fala, isso você pode. Mariana, eu posso falar isso? Não, isso aí você tem que melhorar ainda. Ou a outra técnica é melhor ainda, eu não trago quando eu vou falar, que aí ninguém olha para ela, eu posso falar o que eu quiser. Mas esse homem aqui é um homem de Deus. É a esposa dele que está falando isso. É alguém que o conhece. Diz o meu marido, ele era um homem de Deus, ele temia ao Senhor, o Senhor sabe. Mas hoje nós estamos enfrentando o nosso dia mau. Então, gente, nós vamos enfrentar dias maus. O fato de nós estarmos aqui não nos coloca dentro de uma redoma de vida espiritual que nada nos atinge, nada nos ataca. Nós enfrentamos o dia mau. Mas há uma o segundo apontamento aqui. O segundo apontamento aqui é que Deus, Ele usa aquilo que nós temos. Deus, Ele usa quem nós somos. E não é que Deus, Ele nos usa da forma que nós somos, ou melhor, Ele nos transforma para Ele nos usar quando nós falamos de vida. Deus pega várias famílias e pessoas na história da Bíblia e a gente vê Deus fazendo um processo de transformação para que Deus pudesse usar essas pessoas, para que a vida dessas pessoas pudesse ser esse palco da manifestação da glória do Senhor. Mas eu acho interessante que Eliseu pergunta para aquela mulher assim, o que você tem em casa? Qual é a resposta daquela mulher? Eu não tenho nada. Gente, e geralmente, eu e você damos a mesma resposta a Deus. Jeremias, eu vou te fazer um profeta. Senhor, eu não posso, eu sou apenas um jovem. Moisés, eu vou fazer de você o libertador de Israel. Senhor, eu não posso, eu sou um homem de língua pesada. Olha, eu vou usar os seus dons e os talentos para poder edificar a igreja. Não, eu não posso, eu ainda sou muito novo no evangelho. Não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou tomando conta da minha família. Não, não posso, estou tentando passar num concurso público. Não, não posso, eu estou terminando um doutorado. Não, eu não posso, eu tenho outras coisas. Geralmente, quando nós recebemos um convite, um desafio do Senhor, a atitude primeira nossa é dizer, eu não posso, eu não tenho. E aquela mulher não é diferente de nós. O Eliseu pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada. Falei aqui de manhã que eu vim de família pobre. E pobre muda muito. A gente mudou 16 vezes até eu casar. Eu lembro disso. E tem um negócio na mudança do pobre que é diferente da mudança do rico. Porque a mudança do pobre, ela é feia, igual a do rico. Mas a do pobre é mais feia porque a gente muda de caminhão aberto. O rico muda de caminhão baú, naquelas caixas arrumadinhas. E geralmente o pobre, ele é um bicho esperto. Por quê?
Porque ele vai mudar de uma casa para outra, ele aproveita o último dia de aluguel de uma casa e o primeiro dia do aluguel da outra. Então ele muda no dia da transferência do negócio, ele não perde nem um dia, nem para frente, nem para trás. E o que a minha mãe fazia? Minha mãe deixava eu e minhas irmãs na casa nova, e geralmente a gente ia lavar a casa nova, enquanto ela e um tio meu estavam desmontando os móveis para poder trazer para outra casa. E aí a mudança do pobre geralmente acontece à noite, porque a gente é pobre, mas tem vergonha. Então ele não muda de dia. E eu lembro que estava eu e minhas irmãs lá um dia limpando a casa nova que a gente ia morar, bateu um cara na porta. E ele falou assim: moço, me dá um pouco de comida. E aí eu lembro que eu e minhas irmãs tinham ficado lá cedo, Rebeca e Sara, e eu olhei e falei assim: rapaz, minha mãe deixou a gente aqui, e ela não deixou comida com a gente só veio para lavar a casa, à noite ela vai estar vindo aí mais tarde, para trazer a mudança, não tem comida. Aí ele falou assim: então me dá um copo com água. Aí eu olhei e falei: Rebeca, não tem nem água aqui em casa. Falei: moço, não tem copo também não, se você quiser tomar água na mangueira, não, na mangueira eu não tomo não. Aí eu falei assim, aí ele virou e falou assim: então me dá um dinheiro. Aí eu falei: eu também não tenho dinheiro. Aí ele falou assim: você não tem comida, não tem dinheiro, não tem água. Eu falei: não. Ele falou: bora sair para pedir mais eu. Mas eu olho nessa situação, geralmente a gente é desse jeito. Eu não tenho. A nossa posição diante do Senhor é eu não tenho. Mas quando a gente vai olhar para a vida daquela mulher, ela tem. Porque aquela mulher tem uma vasilha de azeite. Aquela mulher tem uma casa. Aquela mulher tem filhos. Mas mais do que tudo, ela tem um Deus a quem ela pode recorrer. Deus, ele não precisa de nada. Porque a Bíblia diz que ele criou todas as coisas do nada, pela palavra dele. A gente só precisa de uma palavra do Senhor. Mas geralmente ele usa aquilo que nós temos. Ele usa os nossos casamentos imperfeitos. Ele usa os nossos filhos problemáticos. Ele usa os nossos pais afastados do Evangelho. Ele usa os nossos lares que nós olhamos e vemos cenas de destruição. Deus, ele olha essas coisas e a partir dessas coisas ele consegue fazer coisas tremendas. Agora a gente precisa apresentar isso diante do Senhor. E às vezes eu fico olhando para o meu coração e eu vejo que eu coloco muito pouco diante do Senhor, porque eu acho que aquilo que eu tenho é tão pouco. Mas mais do que isso, porque o nosso coração, que às vezes é invejoso, ele está desejando as coisas que são do outro. A gente parece que a ideia é que eu só posso dar quando eu tiver aquilo que o outro tem, em vez de usar aquilo que eu tenho. A gente tinha um projeto lá na igreja, GP, Grande Prêmio, lá na Esperança, e era com os meninos da comunidade. E naquela época, o carro pastoral era um Santana. O pessoal mais antigo sabe, o Santana 2000. Era uma coisa linda, aquele carro. Quem teve sabe que aquele carro era maravilhoso. Aquele carro nem quebrava. E aí tinha um meninozinho lá da comunidade, eu lembro que ele vinha com um carrinho dele, esses carrinhos pequenininhos, criança, puxando numa cordinha. E aí um dia ele veio passando assim no pátio da igreja, puxando aquele carrinho. Aí ele olhou para o carrinho dele, olhou para o Santana. Olhou para o carrinho dele de novo, olhou para o Santana. Aí ele falou assim: hoje eu vou tomar posse do Santana. Ele foi lá e desamarrou o carrinho dele e amarrou a cordinha no para-choque do Santana. Tinha um negócio ali de você puxar. E aí ele puxava a cordinha, Guilherme. Ele puxava a cordinha e a cordinha arrebentava. Ele ia lá e prendia de novo, puxava a cordinha arrebentava. Na terceira, quarta tentativa, ele viu que não ia conseguir puxar o Santana, ele desistiu. Agora a cordinha dele já partida, já não tinha mais cordinha nem para puxar o carro dele. Ele bota o carro dele embaixo do bracinho e vai embora caminhando com a cabeça baixa ali, entristecida. Eu vejo que às vezes a gente é assim. A gente tem várias coisas que Deus colocou diante de nós, mas a gente está olhando as coisas que não são nossas. E a gente acha que a gente vai ser abençoado quando a gente tiver posse de coisas que não são nossas, de armaduras que não são nossas, de armas que não são nossas, de uma vida que não é nossa, de coisas que não são nossas. O profeta pergunta para ela: o que você tem? Porque é a partir daquilo que nós temos que Deus, ele vai realizar os grandes feitos e os milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas há um terceiro ponto aqui que me chama a atenção, porque aqui também fala para mim de relacionamentos. Quais são os relacionamentos que nós temos nutrido? Eu fico imaginando aqui, se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança,
Se essa mulher aqui não tivesse um bom relacionamento na comunidade ali que ela morava, porque a bênção dela, o milagre dela está limitado às vasilhas que ela vai conseguir com seus vizinhos. Você já parou para pensar como as pessoas te veem? Se a gente é aquela pessoa que, quando a gente chega, a paz chega junto, ou quando a gente chega, a guerra chega. Eu falo assim que tem gente que, se eles não puderem ajudar, eles atrapalham. O importante é participar, né? Eles querem estar no processo. Eu tinha uma vizinha, minha vizinha era muito invejosa. A Bíblia diz que contra a contenda, contra a ira, o Senhor estabelece a paz, mas contra a inveja, quem subsistirá? Inveja é um mal que alguns carregam no coração e a gente tem que tomar conta do nosso coração para não ter o coração invejoso. Eu tinha uma vizinha que era assim. A gente morava num terreno que tinham 5 casas. A nossa casa era a 4ª casa do terreno, a casa dela era a 5ª. Então ela passava na frente da casa de todo mundo. Eu lembro que um dia, Daniel, eu tinha feito um bolo bonito. Quem aqui cozinha sabe que o bolo sola na hora que está assando. O bolo, depois de assado, ele não sola. E eu fiz um bolo, coloquei o bolo assim em cima da mesa para poder comer com a minha mãe, com minhas irmãs, depois com café. Aquela mulher passou e ela olhou para o bolo e falou assim: que bolo bonito. E entrou. Mais tarde a gente foi comer o bolo estava solado. Aí minha mãe falou: você errou na mão. Eu falei: não, mãe, não errei não. O bolo estava bom. Minha mãe falou: não, filho, você errou, está solado. Aí eu falei: olha da irmã lá atrás ali que mora. Aquela irmã, ela tinha um olhar, minha avó dizia assim, minha avó nordestina, ela falava assim, é o olhar de seca pimenteira. Meu pastor tinha 2 canários. Um dia ela olhou para os canários e falou assim: esses canários cantam bonito. A cabeça do canário caiu, morreu. Tem gente que é assim. Aonde eles olham, a morte chega. Aonde eles olham, onde eles chegam, a contenda é estabelecida. Eles são agentes de roubar a paz. Eles são ladrões da alegria. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente vai deixando o nosso coração se amargurar, nós vamos nos tornando pessoas assim. Porque pessoas feridas ferem, pessoas que são machucadas, elas machucam. E a gente não pode deixar o nosso coração ficar desse jeito. Porque a bênção daquela mulher agora está determinada pela sua rede de relacionamentos. Gente, eu sei que tem dia que a gente está ruim, que a gente não está bem para relacionamento, não. Eu lembro um dia que eu saí da igreja, tem aqueles dias assim, eu saí cedo de casa, o pneu do carro tinha furado, peguei um Uber, fui trabalhar, cheguei lá, aquele dia assim que o negócio não estava legal, a gente briga com o pessoal na equipe. Aqui não acontece isso não, lá na minha acontece. A gente briga com a equipe assim, e aí eu voltei para casa, eu entrei no Uber, e eu bati a porta com força. O cara do Uber olhou para mim e falou assim: tem geladeira em casa não? Aí eu falei assim: eu nunca fechei ela por dentro. E fechei a cara assim, né, e toquei a viagem com ele. Aí ele virou para mim, porque todo Uber, ele tem um quê de psicólogo, né? Aí ele falou assim: moço, você não pode ficar desse jeito não. Você tem esposa, tem filhos? Eu falei: sim, tenho esposa, tenho filhos e tal. Aí ele falou assim: olha, eu vi um filme, tem uma história que conta que todas as vezes que a pessoa chegava em casa, que ele estava assim, angustiado, nervoso e tal, ele passava a mão nas folhas da árvore, na frente da casa dele, ele descarregava, ele deixava tudo que era ruim fora, e quando ele entrava na casa dele, ele estava sorrindo, porque ele queria que o lar dele fosse um lar de alegria. Aí eu falei: ok. Ele: você tem uma árvore em casa? Aí eu falei: tenho. Aí chega lá, esfrega essa mão, entra com um semblante no rosto, não deixa a sua esposa e os seus filhos te verem assim não. Aí eu falei: tá bom. Aí chegando assim perto do meu condomínio, ele mora no condomínio, chegando perto do lado de casa, aí ele foi entrando assim na rua, ele falou assim: mas moço, sabe o que você está precisando? Eu falei: ele: de Jesus. Aí eu falei: tô mesmo. Ele falou assim: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Aí ele pegou na minha mão, ele falou assim: Senhor, abençoa esse homem, que ele possa ter um encontro com o Senhor, ter a sua vida transformada, ter o coração mudado e tal, e pá. Eu falei assim: amém, amém, fiquei quieto na minha, né? Na hora que eu estou descendo do carro, no nosso condomínio mora o pastor Joel e Lúcia Martiliano, são missionários da Junta de Missões Mundiais, serviram no Peru, na África, assim, aqueles missionários graduados.
Aí ele veio descendo assim, ele falou assim: e aí, pastorzão, tudo na paz? Aí o cara olhou para mim e eu falei: varão, vai na bênção, né? Entrei para dentro de casa. Eu sei que tem dias que a gente está ruim, mas isso não pode destruir os nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a construir relacionamentos que edificam, que abençoam. Nós precisamos ser conhecidos como essas pessoas que são a manifestação da graça para que os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, eles sejam abençoados por nós, mas a gente deixar também um canal que nós seremos também abençoados por eles. Porque a vida cristã é isso, é compartilhamento. Um dia a gente dá, outro dia a gente recebe. Um dia nós cuidamos, outro dia nós somos cuidados. Um dia nós choramos, no outro dia nós enxugamos as lágrimas. Essa é a beleza de ser igreja, essa é a beleza dos mandamentos de mutualidade. Nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram, nós exortamos uns aos outros, nós oramos uns com os outros, nós nos alegramos uns com os outros. Isso é ser igreja. A Bíblia diz que Deus multiplica o azeite. Aquela mulher volta. Eu acho belo esse sentimento da gratidão de retornar para poder falar que as orações foram respondidas. De que Deus, Ele atuou, que Deus fez. O profeta olha para ela e diz: minha filha, vende o azeite, paga suas dívidas e você e os seus filhos poderão viver com o que sobrar. Eu acho essa história linda, eu acho essa história bela. Mas a Bíblia vai dizer para nós que uma geração, e foi o texto que eu li aqui logo no início, contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Eu queria que a gente buscasse na nossa história de vida quais são os grandes feitos do Senhor na nossa família. Quais são os grandes feitos do Senhor que Deus tem realizado na nossa casa, no nosso lar. A gente aqui hoje de manhã agradeceu a Deus pela cura de uma irmã. Olha que bênção, uma igreja poder ver esses atos poderosos do Senhor. A gente não está apenas lendo, nós estamos vivendo isso. A minha mãe nasceu em Mantena. A minha mãe é a filha mais velha de uma família. O meu avô morreu com 40 anos de idade, ia fazer 40 anos, com cistossomose, no garimpo. A minha avó então muda nessa época de Mantena para o Espírito Santo, na época da Guerra do Contestado, quando o Espírito Santo queria levar parte de Minas Gerais. A minha avó, com 8 filhos, ela disse que teve uma semana que ela não tinha comida para dar para os filhos. Ela disse que literalmente ela cozinhou água e pedra para que o nutriente da pedra pudesse alimentar os filhos. Ela disse que uma semana já sem ter o que comer, ela coloca os meninos perfilados um do lado do outro, e eles ali já fracos agora, começando a adormecer e com a dor da fome. Ela disse que falou assim: nós vamos aguardar a morte chegar, e eles deitaram ali. Quando pensa que não, diz que alguém bate na porta. Ela vai abrir a porta, era pastor Nilson do Amaral Fanini, naquela época pastor da primeira igreja batista de Vitória. Pastor Nilson do Amaral Fanini, em 1964. Ele vem e diz o seguinte: olha, Deus me mandou até aqui. Ele abre a porta do carro, diz: estava ele, Dona Elga, e desce com comida. E fala assim: olha, Deus mandou eu trazer isso para vocês. Ele senta e vai ouvir a história da minha avó. E ele fala assim: olha, só os seus filhos não podem ficar aqui. Ele pega a minha avó então e leva a minha avó para ser a zeladora da primeira igreja batista de Vitória. E ali então minha avó teve as suas necessidades como família suprida, os seus filhos cuidados pela primeira igreja batista de Vitória, ela sendo zeladora daquela igreja, porque um homem ouviu a voz de Deus. Em 2008 eu vou falar no acampamento, lá em Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu chego lá eu olho, pastor Nilson do Amaral Fanini, eu ainda novo, eu ia ser ordenado em janeiro de 2009, e eu chego perto dele e falo assim: pastor, o senhor não me conhece, mas eu queria agradecer ao senhor, porque o senhor foi um homem de Deus que colocou o azeite na vasilha de uma viúva. Ano que vem eu vou ser ordenado ao ministério pastoral, e se eu estou aqui é porque lá atrás um homem de Deus ouviu a voz do Senhor e alimentou uma família. Aí ele ficou emocionado, e eu falei que ia ser ordenado. Em janeiro foi a Assembleia da Convenção em Brasília. Na minha ordenação foi o maior acontecimento, que foi durante a Assembleia da Convenção, tinha pastor de tudo quanto é lugar, igreja cheia.
E ele falou assim: ó, o coral da minha igreja vai cantar. E ele estava lá, e o coral da igreja do pastor Nils cantou na minha ordenação, e eu pude testemunhar isso. Foi uma festa, uma alegria, aquela presença ali. Ano passado, a primeira igreja de Vitória não sabia disso. Mas Daniel, eu e Michel, Yuri, fomos pregar no aniversário, nos 120 anos da primeira igreja batista de Vitória. E eu preguei esse texto aqui, que eu li hoje. Eu pude terminar aquele sermão, naquele dia, dizendo: olha, hoje, nos 120 anos da primeira igreja batista de Vitória, quem está pregando aqui é o neto da zeladora. Porque em 1964, 60 anos antes, o homem de Deus ouviu a voz do Senhor e colocou azeite na vasilha da viúva. Quais são os atos poderosos que nós vamos anunciar para a próxima geração? Geralmente eu levanto meus meninos lá de manhã e eles preferem que eu levante eles do que a mãe deles, porque eu sou mais jeitoso para poder acordá-los. E aí eu chego lá: gente, vamos levantar. Na Mariana não, né? Amor, filho, levanta, lindo, né? Mas eu lembro da minha mãe me acordando. Ela entrava no quarto, abria a cortina, falava assim: olha, passarinho que não deve nada a ninguém, já está tudo voando, de pé. E aí o dia começava. E esse João Pedro perguntou: mas por que a gente tem que ir para a escola? Né? Aí qual é a resposta que a gente dá? Porque se você quiser ser alguém na vida, você precisa trabalhar, você precisa estudar, porque a única coisa que a gente pode deixar para você, que as pessoas não vão roubar, são os estudos. Esse é o discurso de todo pai e toda mãe, né? E eu falei assim: eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Lá em casa eu tenho mudado, e na hora que eles perguntam isso, por que a gente precisa estudar? Para que vocês sejam conhecedores de todas as ciências. Para que vocês possam aprender várias línguas, para que vocês possam ser usados por Deus nos mais diferentes lugares. Eu posso olhar para eles e dizer: olha, vocês precisam estudar para você ter uma boa condição financeira. Ou, na perspectiva do legado, vocês precisam estudar para que exemplo de Mesaque, Sadraque, Abidnego, Daniel, Deus possa olhar para vocês com graça. E que até os ímpios possam olhar para vocês e ver que em vocês há um diferencial. Que vocês são mais conhecedores do que os outros jovens. Que há uma graça de Deus sobre a vida de vocês. E que Deus possa usar vocês nos mais diferentes lugares. Esse texto aqui me olha a olhar para a minha família na perspectiva do legado. E não na perspectiva da herança. A Bíblia não vai dizer uma herança comunicando a outra herança, mas vai dizer uma geração anunciando a outra geração os grandes feitos, os atos poderosos do Senhor. Que a minha família, a sua família seja isso. Esse palco da glória de Deus. Esse lugar onde Deus tem manifestado a sua graça. Esse lugar onde Deus tem manifestado o seu amor. Esse lugar onde Deus tem manifestado da sua provisão. Esse lugar onde Deus tem manifestado do seu cuidado. Que a gente esteja preocupados. Deixar para a próxima geração que eles podem confiar no Senhor. Que nas lutas que eles passarem, eles podem se aproximar de Deus, se achegar a Deus. Que Deus há de se inclinar e Deus há de ouvir as orações. Vamos orar nessa noite? Quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Porque a gente tem um Deus a quem a gente pode clamar. Talvez a exemplo dessa mulher você sofre, a exemplo dessa mulher você está chorando, a exemplo dessa mulher você está preocupado. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus que ouve orações. E um Deus que responde às nossas orações. E um Deus que tem poder para responder aquilo que nós colocamos diante dele. Eu vou pedir para a Mariana vir aqui, ela vai orar por nós nessa noite. Mas antes dela orar, eu quero que você ore por você mesmo. Aquilo que está no seu coração, só Deus sabe. Aquilo que te aflige nessa noite, só Deus sabe. Aquilo que te angustia nessa noite, só Deus sabe. E você pode colocar isso diante do Senhor. E nós como igreja queremos orar por você, crendo que a gente tem um Deus que responde às orações. Senhor querido, muito obrigada, Deus, por podermos ouvir a mensagem do Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ler, ó Deus, nas sagradas letras
que podem nos tornar sábios para a salvação, a história de homens e mulheres, ó Deus, que confiaram no Senhor, ó Pai, e por isso encontraram descanso, ó Pai. Encontraram a resposta, a solução que estavam buscando, ó Deus. Muito obrigada, porque o Senhor não nos deixa à mercê da nossa própria sorte. Obrigada, Senhor, porque o Senhor intervém, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ver, ó Deus, na vida desta mulher, ó Deus, que nós temos a quem recorrer, Deus querido. Quantas vezes, ó Deus, nós temos estado tão preocupados, ó Deus, em buscar o conhecimento, em buscar bens, em que nossos filhos, ó Deus, tenham de tudo que nós podemos oferecer, ó Deus, deste mundo, mas na verdade tudo que nós precisamos é o Senhor. O que nós precisamos, ó Deus, é do Senhor, é da Tua palavra, Senhor. É de relacionamento contigo, ó Deus, e é isso que nós precisamos deixar para aqueles que vêm, ó Deus, depois de nós. Esse exemplo, ó Deus, de pessoas que amam ao Senhor, pessoas que amam a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a deixar para as novas gerações, ó Deus, a deixar para os nossos filhos, ó Deus, para os nossos familiares, o exemplo de pessoas que encontraram no Senhor tudo aquilo que precisam, ó Pai. Deus querido, que o nosso coração possa encontrar satisfação no Senhor, na Tua palavra, em Cristo, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, que as riquezas desse mundo não podem, ó Deus, satisfazer a nossa alma. Nós só podemos encontrar a verdadeira satisfação no Senhor, ó Pai. E assim como aquela viúva, ó Deus, encontrou no Senhor, ó Deus, o alimento, a provisão para a sua casa, que nós também possamos, ó Deus, encontrar no Senhor, ó Deus, tudo aquilo de que nós precisamos, ó Pai, aquilo que a nossa casa precisa. Nos ajude, ó Deus, a amar ao Senhor, a amar a Tua palavra, ó Deus, a guardar a Tua palavra em nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, para que nós venhamos, ó Deus, a ter uma vida que honre ao Senhor, para que nós, Deus querido, venhamos a viver de forma, Deus, que nossa vida seja uma pregação para o mundo, para que o mundo saiba onde pode encontrar o pão, o verdadeiro pão da vida, Senhor. Nos ajude a crescer no Senhor, crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, como o Senhor tem feito até aqui, que nós continuemos, ó Deus, a buscar no Senhor aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus nós oramos.